Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui ao vivo, voltando com a nossa tradição de lives extras, né? Vocês devem ter percebido que o Bitcoin ele despencou mais ou menos uns 10% da madrugada de ontem para hoje aqui, né? E, inclusive, agora a gente vai ter a divulgação de alguns dados importantes lá da economia americana, né? Vai ter a divulgação do payroll, que são os dados de desemprego lá, inclusive, acho que até já saiu aqui, né? Fazem 3 minutinhos. E, pessoal, um monte de coisa acontecendo no mercado, eu tô com várias abas abertas aqui. Tem coisas acontecendo envolvendo a Binance, envolvendo Ethereum, envolvendo KuCoin e Huobi, né, que são outras duas corretoras. Então, são vários assuntos para a gente passar por aqui, além dessa questão do Banco Central dos Estados Unidos, né, o Fed, coisas macroeconômicas. Isso daqui vai ficar uma mega live, talvez passe de 1 hora, né? Então, se preparem aí, né? Quem não tiver sentado ainda, né, dá uma segurada aí. Porque, cara, vão ser várias e várias notícias e a gente quer deixar a perspectiva para vocês aí, tá? E lembrando que a gente tem o nosso guia completo de regras para sobreviver às quedas do mercado, tá? Guia completo e gratuito que está aí na descrição para vocês. Então acessem o primeiro link aí na descrição, que é o Guia de Sobrevivência às Quedas do Mercado Cripto, que a gente conta a nossa estratégia utilizando proteções, utilizando stablecoins, né? Como você vai rever o seu portfólio nessas horas para todo mundo conseguir se proteger aí, beleza, pessoal? E para poder ajudar a gente aqui, principalmente também falar dessa questão do Fed, de macroeconomia, que é uma das notícias. Tô aí com o Bills. Ô, Bills, quer dar um bom dia aí, pessoal? Bom dia, pessoal, tudo bem? Semaninha movimentada, né? Agitada. Estou aqui para trazer um pouquinho da visão macro do mercado, um pouquinho das notícias para vocês, substituindo o Danilão, muito mais bonito e legal do que ele. By the way, né, Danilão? Cara, queria começar a falar um pouquinho de macro, tá? A gente está tendo o payroll, que basicamente são os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, exatamente agora, tá? Acabaram de sair os dados. Os principais dois dados que a gente tem que ver aqui, na verdade, vamos dar um passo atrás. O que é o payroll? O payroll, basicamente, ele mostra como está o mercado de trabalho americano, dados de quantos novos empregos a gente teve, como que está a taxa de desemprego nos Estados Unidos, enfim, o quão aquecido está o mercado de trabalho americano. Por que é muito importante a gente observar esse dado em específico agora? Porque ele dita bastante a questão da taxa de juros, tá? Por quê? Porque um mercado mais aquecido, pessoas mais empregadas, com mais dinheiro na mão, elas tendem a comprar mais ativos. Comprando mais ativos, elas elevam o preço desses ativos. Quando você está empregado, quando você tem muito dinheiro, você não pensa duas vezes antes de comprar um iPhone, antes de comprar um relógio, esse tipo de coisa. E a Apple ela não vai pensar duas vezes antes de aumentar o preço do iPhone, porque tem muita gente comprando. Então a gente está tentando observar aqui como é que está o mercado de trabalho americano, porque se ele começar a desaquecer, é um sinal de que futuramente a inflação vai desaquecer também. Tem dois tipos de dados econômicos nos Estados Unidos, que é o dado, vou dizer assim, o de meio do caminho e o dado final. O dado final é a inflação, que é o resultado. Tem vários dados no meio do caminho que levam a uma inflação. O payroll é um deles. E acabou de sair aqui o payroll. Posso compartilhar aqui, Opa, meu compartilha aí pra querido, gente, meu ô querido Bills. Charlito? Então, o pessoal, a ideia aqui é que o Fed, ele nesse momento, ele está preocupado com duas coisas, né? Na verdade, ele sempre está preocupado com duas coisas, com inflação e com desemprego lá nos Estados Unidos, tá? Ele quer manter a inflação baixa e o desemprego baixo. Só que essas duas coisas, elas funcionam como um tipo de balança, né? Hoje a inflação está muito alta e as medidas para conter a inflação, elas meio que acabam elevando um pouco o desemprego, né? Elas tendem a fazer essa elevação. A ideia aqui é que se a gente olha para o payroll e os dados de desemprego eles ficam muito baixos, né? Ou seja, se o mercado de emprego americano está muito forte, isso pode ser um mau sinal no sentido que a inflação continue alta e se a inflação for continuar alta, o Fed ele pode continuar mantendo taxas de juros elevadas para conseguir conter a inflação, né? Então, de maneira geral, payroll, né, que são os dados de desemprego dos Estados Unidos e de empregos criados, se eles mostrarem mercado de trabalho forte, isso tende a ser positivo para a inflação e provavelmente ruim para os mercados. Se eles mostrarem um mercado de trabalho fraco, isso pode fazer as pessoas acharem que a inflação vai cair e possivelmente isso pode ser bom para os mercados, não é isso, Bills? É isso, perfeitamente, cara. Basicamente, o que a gente quer ver aqui, desemprego aumentando, tá? Parece meio contraditório dizer isso, mas quanto maior desemprego nos Estados Unidos, mais a economia está desaquecida, menos inflação a gente vai ter no final do ciclo, beleza? E como a gente vai ter menos inflação, menos necessidade de aumento de taxa de juros. O que a gente está buscando agora é o Fed não precisar mais subir tanto juros e subir os juros descontroladamente para combater a inflação.
beleza? E o que a gente teve de resultado desse payroll que acabou de ser divulgado? Basicamente a gente teve de novos empregos mais 311 mil novos empregos, enquanto o consenso era 225 mil, e de taxa de desemprego, a gente teve uma taxa de desemprego aumentando para 3,6, enquanto o consenso seria que a taxa de desemprego estaria em 3,4. Então foram dados um pouquinho conflitantes, né? No final do dia a gente gerou mais empregos do que a gente esperava que gerasse, mas a gente reduziu, né? A gente teve mais pessoas ficando desempregadas do que empregos novos gerados, a gente chegando no resultado final aqui, que é a taxa de desemprego nos Estados Unidos, que é o que a gente busca com esse dado batendo em 3,6%, beleza? Então o mercado ele reagiu positivamente para esse dado, tá? Pelo menos na hora que eu vi aqui o Bitcoin e o Ether estavam caindo mais, o Bitcoin mais de 3%, o Ether mais de 4%, então o mercado ele reagiu de uma forma um pouquinho ali otimista em relação a esse dado. E o que a gente espera daqui para frente, a gente tem o payroll agora e a gente tem na terça-feira os dados de inflação, beleza? Também nos Estados Unidos. O que a gente espera daqui para frente é ver o movimento de alta de taxa de juros nos Estados Unidos que o Powell está fazendo, que o Fed está fazendo, trazendo essa inflação para baixo, desaquecendo o mercado americano. Eu destaquei bastante aqui no meu Twitter, para quem não me segue, pessoal, segue lá no meu Twitter, vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Eu destaquei bastante sobre as falas do Powell na terça-feira, tá? Que o Powell ele saiu para falar lá no Senado americano. 2 vezes por ano, deixa eu apresentar aqui. Boa. Isso aí foi uma fala do Powell na terça-feira, né? Exato, na terça-feira. 2 vezes por ano, o Powell ele vai lá no Senado americano falar com os senadores americanos sobre como que está a economia. O Powell é o presidente do Fed. E na terça-feira ele teve uma postura bem agressiva quando ele foi falar lá com o Senado americano. Bem agressivo no sentido, olha, a gente vai subir os juros o máximo que puder, o quanto for necessário para frear a inflação. Ah, mas vai causar desemprego. Ah, mas vai causar recessão. Não importa. Ele falou, se recessão for a causa, se a recessão for a consequência, tudo bem. Agora é preço e a gente vai fazer tudo o que for preciso para isso. Então o mercado ele começou a precificar que a gente vai subir muito a taxa de juros. E a gente sabe que o mercado de cripto ele é muito sensível a essa alta de juros, né? Eu destaquei aqui, cara, que esse cenário, essas falas, elas vêm em linha com o cenário que a gente já vem discutindo há bastante tempo. Quem me acompanha lá no Twitter vê que eu sempre posto nos resumos semanais esse cenário, que é, a gente tem um output, a gente tem um cenário muito desafiador pela frente. Tá? O mercado estava precificando que a alta de juros, o ciclo do Fed está acabando, a alta de juros vai começar a reduzir agora, vai bater os seus 5% e depois vai começar a cair. E eu vinha destacando, falando, olha, pessoal, na verdade, todos os dados econômicos e todos os economistas muito bons, eles falam o contrário. Eles falam, na verdade, o ciclo do Fed ele vai ser mais longo, vai bater lá por algo em torno de 6% e vai ficar essa taxa mais alta, essa taxa terminal mais alta por mais tempo. E o mercado ele vai ter um choque de realidade na hora que ele enxergar que a gente vai migrar para esse cenário. Então era essa a nossa preocupação principal no mercado de cripto, no mercado de ativos de risco em geral ao longo das últimas semanas, que na hora que viesse esses dados e as novas falas do Powell, o mercado ele começasse a voltar para a realidade. E parece que foi o que aconteceu agora, né? A gente teve a fala do Powell na terça-feira, agora a gente teve um payroll até ok, a gente tem que esperar na terça-feira dados de inflação e ver realmente para onde a gente está caminhando em termos de economia americana. E algo muito importante falar aqui é que, dado toda essa incerteza, a gente estava bem conservador e bem protegido, esperando que a gente tivesse uma nova pernada para baixo nesse momento em que o mercado ele se realiza, ele enxergasse que o cenário macroeconômico, na verdade, não está tão bom quanto parecia. Mas, no meio do caminho, não foi só macroeconomia, tá? Não foi só por causa de payroll, não foi só por causa de Fed, que a gente, toda essa porrada aí dos últimos dias de que o Bitcoin acabou caindo 10%, aconteceram várias outras coisas no mercado, né, Carlos? Exato. Pessoal, então, só recapitulando aqui, deixa eu mostrar minha tela aqui para vocês. A gente está um pouquinho vado. Me confirme aí, pessoal, se tiver algum problema aí de som, de câmera, tá? Porque a gente está fazendo uma gambiarra aqui para conseguir trazer o conteúdo mais rápido possível, né? Mas esses dados aqui do payroll, né, como vocês devem estar vendo, saíram, né, só agora recentemente, né? Então foi de 3,6, quando que o esperado era 3,4. Isso deu essa aliviada aqui no mercado, né? Deixa eu compartilhar aqui o preço do Bitcoin com vocês, compartilhar minha tela. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, pronto.
Mas vocês devem ter percebido, né, que essa aliviada que o mercado ele deu agora é só uma pernada de alta perto dessa queda que a gente experimentou durante essa madrugada, né, que foi uma queda ali na faixa dos 11, 10%. Então vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo, né? Sendo que, poxa, isso daqui vai relembrar aquele meme do pessoal que fala, poxa, toda hora um novo evento traumatizante acontecendo no mercado de cripto, toda hora alguma coisa nova acontecendo, e vai ser bem isso, tá? Tem pelo menos aí umas 5, 6 notícias diferentes relativamente pessimistas com relação ao mercado cripto, tá, pessoal? Antes de você começar aí, ô Carlos, o mercado estava precificando uma alta de 0,5% na próxima alta de juros do Fed, no dia 22 ou 23 de março, se eu não me engano, e a probabilidade de uma alta de 0,5% já começou a cair, já começaram a precificar 0,25%. Então, o mercado real de emprego que veio acima do esperado. É isso aí. Vou conectar meu carregador aqui, que tá aqui do lado, porque Né? minha bateria vai acabar aqui daqui a pouco, e aí a live cai. Ô, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, então, antes de trazer essas notícias, um pouco de funcionamento. Esse daqui que vocês estão vendo é a nossa última carteira perfeita, tá? Que é a carteira lá dos assinantes Mercúrios Pro, e que todo mundo, né, que faz parte lá da Mercúrios Pro, que é a nossa comunidade exclusiva, tem acesso. A gente está com 2 puts hoje, né, em Ethereum, que estão preparando a gente para cenários de queda no mercado, tá? Então, como vocês devem estar reparando aqui, uma dessas puts que teve o preço de compra dela em 0,017, né, put de Ethereum, né, ela tem o seu preço-alvo ali na faixa do Ethereum atingindo mais ou menos $1.300. O que significa? Significa que é um instrumento de proteção que a gente compra, e que se o Ethereum cair, e ele cair até atingir os $1.300 aproximadamente, a gente vai conseguir ganhar dinheiro com essa put, né? Ou seja, ela se valoriza. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, esse daqui é a plataforma que a gente usa para poder fazer a compra e venda de puts, tá, pessoal? É a Deribit. Ela é um pouquinho complicada, mas eu vou mostrar para vocês a nossa primeira put, que ela está posicionada ali na faixa do Ethereum a $1.300, tá? É exatamente essa put aqui, tá? É aquela que eu falei que ela teve o preço de compra de 0,017, tá? Hoje, essa put aqui, ela tá valendo 0,270, né? Ou seja, ela tá ali na expectativa de dobrar de preço, né? Tava nessa expectativa ali, até que agora saiu ali os dados do desemprego americano, ela caiu um pouquinho. Mas essa é basicamente a forma que a gente usa para poder proteger o nosso portfólio, tá? Essas compras de puts não são uma coisa simples, tá, pessoal? É importante deixar isso aqui claro. Por isso que lá para os nossos assinantes a gente sempre passa esses parâmetros com antecedência. Então, para quem comprar essas puts agora, por exemplo, já não vai mais fazer sentido, né? Porque vai estar comprando elas mais caras. E aí o que a gente faz? É comprar puts diferentes com o preço do Ethereum ou do Bitcoin, dependendo da estratégia que a gente vê, em faixas de preço diferentes, de maneira que a gente consiga se proteger em vários cenários, né? Por exemplo, tem uma das puts que a gente comprou que ela só vai ser acionada e gerar lucro se o Ethereum chegar na faixa de $1.000, né? Mas essa put que ela vai ser acionada se o Ethereum chegar na faixa de $1.300, ela pode se valorizar e suprir o prejuízo da outra put e ainda fazer o portfólio de maneira geral sair no lucro, né? Então, essa é a maneira como a gente faz para poder lucrar nas quedas do mercado, porque pensa que é o seguinte, a gente vai ter o nosso portfólio em uma faixa ali de preço, né? E o mercado em uma faixa de preço. Quando o mercado ele cai, o nosso portfólio ele cai menos. Quando sobe, tudo sobe do mesmo jeito. Então, sempre que tem essa queda no mercado e o portfólio cai menos, a gente vai ampliando a nossa vantagem com relação ao mercado, né? Isso é um instrumento muito interessante. E relembrando, quem quiser ter acesso a essa carteira, que tem todas as nossas posições, tem estratégia de put, tem estratégia de alavancagem, tem estratégia de staking, é só acessar o link da Mercúrios Pro aí na descrição, tá? Mas agora sim, vamos aqui para as notícias e o que está chamando tanta atenção no mercado. Pessoal, eu separei aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 notícias, tá? E a gente vai passar por elas aqui. Primeira delas, e aí, Bills, vai me interrompendo aí, porque eu sou meio Faustão, eu vou só falando, se você não me interromper, você acaba me falando. Faustão foi foda. Não, vamos lá. Primeira notícia aqui. Pessoal, Silvergate, que é um dos principais bancos do mercado cripto, deixa eu compartilhar aqui. Silvergate, que é um dos principais bancos do mercado cripto, que é utilizado para poder trocar cripto
por moeda física, né, ou seja, dólar, real e tudo mais, moedas tradicionais, ele está na iminência de quebrar e já está, inclusive, liquidando vários dos ativos dele no mercado, tá? Silvergate, pessoal, muita gente nunca tinha ouvido falar dele até esse momento, mas ele é o banco que ele era pago, né, ou seja, ele tinha como clientes caras que todo mundo conhece, como a Binance, como a Coinbase, como a Paxos, né? Ou seja, tinha vários caras que eram clientes desse banco Silvergate. Só que ele foi aos poucos mostrando sinais de fragilidade, até que chegou um momento que ele desativou as operações dele e ele começou a perder clientes, né? Eu era cliente do Opa. Silvergate. Muita gente vai lembrar disso aqui, aquela época que a Binance, né, há uns meses atrás, ficou sem conseguir trocar os USDCs, né? Ela ficou sem saque de USDC. Por que que foi isso? Porque o Silvergate estava com problema, né? Ele é como se fosse um portal de transferência entre cripto e o mundo real. E esse cara aqui dando problema, inclusive o JP Morgan soltou isso numa análise recente deles, cara, é uma infraestrutura absurdamente importante para o mercado cripto que está sendo abalada, tá? É muito mais importante do que muitas pessoas pensam, e aí Sim. os clientes eles vão tendo que migrar para a concorrência, né? Tem Sim. várias corretoras que estão com dificuldade agora. Ô, tchau, se eu puder dar uma contextualizada aqui do Silvergate, basicamente o que o Silvergate faz, ele é uma infraestrutura muito importante no mercado de cripto. Por exemplo, eu quero fazer o Future Ramp, que basicamente significa, eu tenho um dólar e eu preciso mandar esse dólar para uma corretora de cripto para fazer o trade de cripto lá. Eu quero fazer em grandes remessas, tá? Não é um Pix, não é uma TED, por exemplo. Quero fazer uma transação em grandes remessas. A Silvergate, ela tinha conexão com todas as corretoras de cripto e ela fazia esse tipo de operação. Então, por exemplo, se você utilizar Kraken e você vai lá em saque em dólar, você vai ver as opções. E 2 das 4 opções são Silvergate. Silvergate via um sistema lá que eu não conheço muito bem. Deixa eu ver, eu tô até aberto aqui. Deixa eu ver aqui. Saque, só, vamos lá. Estou aqui na Kraken, vou colocar para sacar $1. Vamos ver aqui as opções. Aqui, ó. Silvergate Wire, que basicamente é uma transferência internacional, e Silvergate Swift. Então, basicamente, ele fornece a infraestrutura para eu conseguir fazer uma remessa de dólar muito grande numa das maiores corretoras do mundo, que é a Kraken. Para você fazer isso na Binance, na Coinbase, na Gemini, na Paxos, era esse cara que oferecia esse tipo de infraestrutura, entendeu? Eu utilizava bastante a Silvergate. A gente tem um fundo aqui na Mercúrios, fundo de investimento, em que basicamente quando o investidor ele faz um investimento em real aqui no Brasil, a gente converte para dólar numa mesa de câmbio e manda em dólar via Silvergate para as corretoras que a gente tem para operar e depois para os custodiantes institucionais para a gente fazer a custódia off-chain do ativo, né? E toda essa transferência, quem oferece essa infraestrutura até então era a Silvergate, beleza? E realmente eles são um player muito importante para cripto. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, agora de manhã eu tive que fazer uma operação aqui no fundo da Mercúrios, que tive que fazer uma movimentação, vendi cripto e tive que movimentar em dólar. Beleza? Eu fiz via Swift, via o sistema Swift normal, por um outro banco que não era o Silvergate. Então, apesar do Silvergate ele ser muito importante para a infraestrutura de cripto e deixar um rombo muito grande, existem outras opções. Como, por exemplo, eu falei aqui, a Silvergate é 2 das 4 opções que são utilizadas na Kraken. De fato, era melhor, era mais rápida, eu utilizava todas elas. Era mais rápida, era mais barata, cobrava a menor taxa em dólar para você fazer uma transação. Eles estão conectados com todas as corretoras, então, como eu já estou acostumado a usar a Silvergate, eu sempre utilizava a Silvergate quando precisava fazer uma remessa internacional, e por isso eles tinham um tamanho tão grande, é importante. Porém, já tem outras soluções aqui, já tem outras opções em que eu consigo utilizar. Então, tá longe de ser algo, por exemplo, porra, a quebra da Silvergate vai quebrar o mercado de cripto, vai abrir um rombo no mercado de cripto, uma lacuna que será difícil de ser preenchida. Não vai. É algo que é uma infraestrutura, ele é um player que fornece uma infraestrutura para o mercado de cripto, mas existem vários outros que fornecem também, e esse lugar ele vai ser preenchido. A Kraken, por exemplo, ela já falou que está fazendo a própria infraestrutura de banco para ela conseguir intermediar esse tipo de transação. E é muito importante saber também, se eu for falar alguma coisinha que você já ia falar, Carlos, me perdoe, tá? Mas é importante saber também que eles faziam operação de empréstimo também, o tal do empréstimo colateralizado em cripto. Eu tenho um cripto, eu coloco o cripto como collateral, como garantia, e eles me dão $1, beleza? Eles faziam esse tipo de operação. Só que o que eles falaram que é o processo de falência deles, por que eles estão dissolvendo as operações? Porque eles não conseguem mais operar como empresa. Me parece muito mais uma empresa mal gerida que não consegue mais continuar funcionando do que um caso de fraude, um caso de alavancagem, que foi o caso da FTX, o caso da Alameda, tá? Aparece até o momento com as informações que a gente tem que são casos diferentes. E o que eles falaram é,
olha, a gente não está insolvente, a gente não tem nenhum empréstimo aqui que a gente não consegue pagar, a gente só vai pegar, devolver o dinheiro dos clientes e fechar as operações, entendeu? Então, em termos de Fed, de desespero em relação ao que a quebra do Silvergate vai impactar o mercado de cripto, a gente não vê nenhum impacto em termos de liquidação de ativos, como que o Silvergate fosse fazer um monte de liquidação de um monte de cripto que eles têm e jogar o mercado para baixo, ou vai prejudicar muito a infraestrutura do mercado de cripto, ou vai cair a credibilidade do mercado de cripto, ou alguma coisa do tipo. O que me parece é que esses caras, eles eram uma empresa mal gerida e com o bear market, com a redução das operações, né, eles tinham ali coisa de 1 ponto alguma coisa bilhões de dólares depositados lá, isso caiu para menos de 400 milhões de dólares, então eles perderam mais de 60%, 70% dos depósitos deles, e parece que com essa porrada que eles tiveram de receita, eles não conseguiram continuar operando. Né? Inclusive o Silvergate, ele é uma empresa aberta em bolsa, tá? As ações dele, se você for comparar lá do topo histórico do Bitcoin até agora, caíram coisa de 97, 98%, tá? Então, é realmente uma empresa financeiramente mal gerida, igual várias outras que a gente viu no mercado, né? E aí, só passando aqui para vocês, a própria Crypto.com é uma das corretoras que ela está enfrentando problemas agora com essa transferência, esse saque de dólares, né? Então, para quem estiver ali utilizando a Crypto.com, algumas pessoas lá de dentro já falaram isso, ela é uma dessas corretoras afetadas, tá? Passando aqui por Silvergate, a gente tem ainda um outro banco, dessa vez um banco que não é de cripto, mas que está chamando muito a atenção do mercado por conta dessa quebradeira, por conta de escândalos ali, ou então finanças que não foram mal geridas, que é o SVB, né? O Silicon Valley Bank. O Silicon Valley Bank, basicamente, pessoal, ele é um banco muito utilizado por startups, né, com foco lá no Vale do Silício, empresas de tecnologia muito arriscadas, né, em estágio inicial, que tem uma perspectiva de um crescimento muito rápido. E esse banco, ele começou a enfrentar muitos problemas e principalmente uma possível corrida dos clientes, né, para poder sacar lá, né, porque bancos eles meio que têm essa questão de profecia autorrealizável, né, então se todo mundo acha que um banco está ruim, as pessoas começam a sacar dinheiro, ele de fato começa a ficar ruim, mas ele começou a enfrentar muitos problemas de não conseguir pagar alguns determinados clientes, alguns rumores do mercado, isso foi gerando uma certa espiral da morte, digamos assim, né, um certo pânico em torno dele. As finanças do banco também, pelo que parece, não estavam 100%, né? Então, tinham alguns problemas sendo enfrentados ali. E, basicamente, as ações desse banco lá nos Estados Unidos despencaram, tá? E o que é muito importante de entender aqui é que esse banco era um dos mais relevantes lá nos Estados Unidos. Se a gente for comparar aqui em termos de bancos com maior capitalização de mercado e bancos com mais ativos, né, esse era o 18º maior banco dos Estados Unidos, né, que está enfrentando esse problema e começa a gerar esse rumor do quanto que a quebra de um banco não pode afetar e gerar efeito dominó em outros bancos, né? Porque pode ter certeza que quando um banco quebra, é muito difícil que outros não sejam afetados. A grande pergunta que fica é o quanto que essa escala, né, ela vai ser grande no sentido de afetar e possivelmente quebrar Sim. outros bancos, alguma coisa do tipo, né? Alguma contaminação, algum nível de contaminação certamente vai acontecer, mas a gente não sabe qual que vai ser a gravidade desse nível de contaminação, né, Bills? Boa, não, perfeito, cara. Na verdade, o SBV eu utilizo ele como um sinal, tá? Eu acho que essa é a maior preocupação, pelo menos o que os economistas e os analistas lá de fora estão discutindo. Tem uma analogia muito legal que eu gosto bastante de usar, que o mercado ele fala que quando o Fed ele começa a aumentar a taxa de juros de uma forma muito rápida, é igual você pescar com dinamite. Como que é pescar com dinamite? Vamos pensar, você está num lago e aí eu tenho uma dinamite, uma caixa de dinamites, e eu quero pescar alguma coisa dentro desse lago. Eu não vou botar a dinamite como isca. O que eu tento fazer? Eu acendo a minha dinamite e jogo no lago. Basicamente, eu jogo no lago, ela explode lá embaixo, bum! E aí não sobe nenhum peixe. Eu falo, porra, beleza. Aí eu jogo de novo. Bum! Explode, não sobe nenhum peixe. Esse é o Fed subindo a taxa de juros. Ele subiu um pouquinho a taxa de juros, subiu um pouquinho a taxa de juros e não aconteceu nada com a economia. A inflação não começou a cair, o mercado não começou a desaquecer. E aí, basicamente, o cara que está pescando, ele vai lá, acende outra dinamite, joga no lago, bum, explode, não sobe nenhum peixe. E aí o Fed, a mesma coisa, continua subindo a taxa de juros e ele não vê nenhum efeito na economia. Ele não vê nenhuma empresa reduzindo o seu resultado, parando de produzir, ele não vê o desemprego aumentando, ele não vê a inflação caindo. Ele fala, então eu vou subir mais. E o cara, ele vai, em vez de jogar uma dinamite, ele joga 10 dinamites. Aí o Fed vai e sobe 1% a taxa de juros. Só que chega uma hora
que a cada hora que o cara tá jogando a dinamite e a dinamite tá explodindo, ele tá matando um pouquinho de peixe. Só que ele tá matando esses peixes que estão lá embaixo. E os peixes estão subindo um pouquinho. E eles estão subindo um pouquinho. Na hora que esse cara joga 10 dinamite, ele mata um monte de peixe e todos que estavam subindo sobem todos juntos. E aí, de uma hora para outra, do nada, sobe uma porrada de peixe morto e ele olha pro lago e tá um caos total com um monte de peixe morto no lago inteiro. Isso é pescar com dinamite. Isso é quando o Fed sobe a taxa de juros no ritmo muito rápido. Ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que uma hora ele olha e tem um monte de peixe morto e ele fala, fudeu, agora o efeito veio. Basicamente, essa é a analogia para falar que quando a gente olha para o balanço dos bancos, os balanços balanço das empresas, mas mais especificamente dos bancos, tem um problema hoje que é um prejuízo não realizado absurdo, tá? De dívidas, principalmente, e de títulos de dívida, dívida corporativa, que eles estão carregando no balanço deles, e que eles estão num prejuízo muito grande com esses ativos no balanço deles, só que na maior parte dos bancos é um prejuízo não realizado, ou seja, eles não venderam ainda esses ativos, eles estão carregando para a maturidade, eles estão carregando até o final, então eles não realizaram a venda desses ativos que eles estão com prejuízo, por causa da queda de preço desses ativos, dado o último ciclo de alta de juros. Porém, tem alguns bancos que eles não aguentam esse tipo de rombo, esse tipo de prejuízo, e acabam falindo e acabam ficando no meio do caminho. O caso do SVB, do Silicon Valley Bank, é mais ou menos isso. O que ele reportou? Ele reportou um buraco no balanço dele de 2 bilhões de reais, tá? Um balanço, na verdade, deixa eu ver aqui, um rombo nos balanços deles maior de 2 bilhões de reais, que basicamente esse cara ele tinha feito muitos investimentos, ele tinha um balanço muito grande de muitos títulos, muitas dívidas corporativas, todas estavam no prejuízo, ele foi obrigado a vender, ele não tem dinheiro, ele está precisando de capitalização agora, precisa que depositem dinheiro, ele precisa de um aumento de capital para continuar operando as suas operações e honrar com as suas, vou dizer assim, os seus compromissos, tá? Isso não é um problema específico do Silicon Valley Bank, que é um banco muito ruim. Não, é um problema de todos os bancos, do balanço de todos os bancos nos Estados Unidos. A gente tem um grau de investimentos, a gente tem um grau de passivos não realizados dos bancos dos Estados Unidos muito grande, o que isso faz com que a gente levante essa bandeira vermelha em relação à economia americana e os passos que estão pela frente, tá? Como é pescar com dinamite, é basicamente como se os primeiros peixes mortos eles tivessem começado a subir. Agora a gente deve começar a ver novos outros peixes mortos começarem a subir, entendeu? A questão é que ele era um banco focado em startups, né? Então ele estava na ponta mais frágil da corda. Ele estava na ponta assim. mais frágil da corda, só que é como se o primeiro peixinho mais frágil começasse a subir. E nessa analogia do pescar com dinamite, o pessoal fala, quando que o Fed para de pescar? Quando que o Fed para de subir a taxa de juros? Quando que para de jogar dinamite? Quando sobe uma baleia morta. Quando sobe um peixe gigantesco morto. Ele fala, opa, agora eu matei o maior peixe do lago. Agora minha pescaria deu certo. Então, basicamente, é essa expectativa. Quebrou um cara mais frágil, um banco que, cara, é um banco muito importante, mas mais focado em startup. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outros caras, a gente tem outras baleias por trás que também estão com o balanço muito fragilizado. Então, é mais um alerta para os próximos passos da economia americana, que deve entrar numa recessão, que o balanço dos bancos, o balanço das empresas deve ser deteriorado e cabe a gente ir acompanhando isso, entender os impactos disso na economia americana. O pessoal, se essa live está sendo útil para vocês, tá? Não esqueça de deixar o like aqui para poder ajudar a entregar esse conteúdo para mais gente. A gente veio aqui de manhã. Cara, o Bills ele tava me ligando quando era 8h30 da manhã. Eu acordei com a ligação dele falando: cara, o mercado tá desabando. Chega aí que a gente tem que fazer live agora. A gente preparou bastante coisa aqui, então se tá sendo útil para vocês, não esqueça de deixar o like aí, tá, pessoal? Eu vou puxar aqui algumas dúvidas antes da gente partir para a próxima notícia aqui, que ela envolve Binance, envolve as corretoras, envolve Ethereum também. Mais sobre essa questão macro, né, também essa questão um pouco de empresas quebrando por conta de taxa de juros do Fed. Daqui a pouco a gente vai ter resultado de inflação sendo liberado, né, daqui a alguns dias também. Ô Bills, o Carlos aqui, ele já fez uma pergunta para a gente. Ele perguntou se as puts, né, que elas podem ser acionadas na carteira perfeita, por exemplo, também foram acionadas lá na carteira da Asset, né, que é o fundo de investimentos da Mercúrios, e que o Bills ele é o analista-chefe lá, viu, pessoal? Boa, legal. Boa pergunta, Carlos. Cara, sim, a gente no fundo da Mercúrio a gente tem uma estrutura bem mais robusta de puts, obviamente, porque cada capital que entra no fundo e sai a gente tem que comprar ou vender puts de acordo com ele para manter o portfólio sempre protegido com base no que a gente planeja que ele seja protegido, tá? Então, o que a gente tinha basicamente eram puts desde 1.500 até $900, tá, em Ether, beleza? Que o Ether era a maior posição, é ainda a maior posição da nossa carteira, então a gente
gente fez uma proteção específica para Ether, começando em $1.500. Então, o que a gente fez ao longo desses últimos 2 dias foi liquidar as nossas puts em $1.500, liquidar metade das nossas puts em $1.400. Ela segurou uma boa parte da queda aí, segurou cerca de metade da queda. A gente ainda manteve metade das puts de 1.400, 1.300, 1.200, todas paradas ali, prontas para serem executadas, caso o mercado continue caindo e continue batendo o ponto ótimo de cada uma dessas puts e a gente continue liquidando. Então a gente conseguiu segurar bem, a gente estava muito bem protegido, tinha pesado bastante a mão ali nas proteções, porque a gente estava bem pessimista aí com os próximos passos do mercado, tá? Vale lembrar, em relação à nossa estratégia, para quem é novo também no canal, a gente tem 3 carteiras, tá? A carteira do fundo da Mercúrios, a carteira perfeita, que são as 2 carteiras que replicam a mesma estratégia, e a carteira Mercúrios, em que a gente faz rebalanceamento com caixa. Na carteira Mercúrios, a gente faz rebalanceamento com caixa. Na carteira do fundo, na carteira perfeita, a gente é 100% comprado em cripto, tá? E a gente faz o rebalanceamento nos ativos dentro do fundo e faz proteção via put. Então, a gente não fica vendendo cripto quando acha que vai cair, comprando cripto quando acha que vai subir. Isso é mais tarefa do rebalanceamento do investidor, que faz o seu DCA, que faz a sua tarefa, que faz o seu trabalhinho ali, a sua lição de casa de rebalanceamento. Nossa estratégia é montar uma carteira de cripto, mostrando as melhores criptos para estarem compradas e fazer proteção via put. Então, como a gente estava mais conservador, o que a gente fez? A gente vendeu os ativos mais arriscados, vendemos altcoins, na verdade não 100%, né? A gente reduziu a posição deles, reduzimos a posição de Ether, aumentamos bastante a posição de Bitcoin. A gente fez isso ao longo da alta de fevereiro, março, aí, na hora que o mercado começou a subir muito, as altcoins subirem muito mais do que o Bitcoin. Aí a gente começou a realizar o lucro dessas altcoins, reduzimos bastante a posição, aumentamos bem a mão em Bitcoin e ficamos com bastante Bitcoin, menos altcoins e a carteira mais protegida em puts, esperando esse solavanco para baixo. Agora que teve esse solavanco para baixo, a gente ainda acha que o solavanco foi menor do que deveria, tá? Eu ainda espero que o mercado ele caia mais pela frente. Aqui não estou tentando fazer futurologia, mas quando eu olho o cenário, eu olho pela frente o que a gente tem de dados na macroeconomia americana e da incerteza regulatória, eu espero que o mercado tenha novas correções. Então a gente continua protegido, continua com uma posição conservadora. Eu acho que apesar de a gente ter tido essa quedinha aí agora, eu vou chamar de quedinha, né? Quedinha em cripto de menos de 10% é quedinha, não é quedona. Então, apesar de a gente ter tido essa quedinha, a gente continua ainda protegido, executamos uma parte das puts, mas mantemos a nossa posição conservadora. A gente não está tomando risco, não está comprando adoidado por causa disso, tá? Agora é a hora de ser conservador, investir com consciência e acumular bons ativos. Perfeito. Já vou até puxar aqui a dúvida do Daniel. Ele falou, olha, para quem tem stablecoins na Binance, o que vocês acham melhor fazer? Sacar, transferir para o banco tradicional? Pessoal, já vou até aproveitar isso para a gente começar a falar das notícias envolvendo Binance, mas a nossa posição com stablecoins é quanto mais próximo você estiver do dólar, melhor, né? Pensa que é o seguinte, o dólar, ele não existe nativamente dentro do mundo cripto, né? Você precisa de alguém para poder trancar dólares aqui do lado de fora, emitir criptos lá dentro do mundo cripto e falar, olha, pessoal, cada uma dessas criptos que eu estou emitindo, ela vale $1. E dependendo de como você faz essa compra, você vai ter vários intermediários. Quanto menos intermediários você tiver, melhor. Ou seja, se você tiver a opção de não usar nenhuma stablecoin e ficar só no dólar, essa é a melhor atitude possível, tá? Binance hoje não é a corretora que a gente acredita que seja a mais segura, tá? A mais bem regulada, a mais transparente. As corretoras que a gente acredita que sejam as mais seguras são Coinbase e Kraken, né? Então, se você tem uma conta na Kraken, por exemplo, o mais seguro é você deixar lá em dólar, não colocar em nenhuma stablecoin lá dentro. E aí, se você precisar usar alguma stablecoin para fazer alguma operação mais rápida, alguma coisa desse tipo, aí você usa o USDC, que é a stablecoin das disponíveis hoje no mercado, que a gente acredita que seja a mais segura, tá? Então, ao invés de ter stablecoins na Binance, eu iria para dólar na Kraken e, se você precisa ter uma velocidade maior, o USDC na Kraken, tá? Para poder ficar um pouco mais seguro, digamos assim. E, ô Bruce, quer puxar mais alguma coisa aí antes da gente começar a notícia de Binance? Não, pode aqui? mandar bala. Vamos lá então. Pessoal, notícia envolvendo aqui a Binance, tá? A Binance, ela está sofrendo algumas intimações lá nos Estados Unidos do Departamento de Justiça americano por conta da compra que eles estão tentando fazer da Voyager. A Voyager era uma empresa de empréstimos no mercado cripto, né, uma outra corretora e também empresa de empréstimos, que basicamente não conseguiu se sustentar. Né? Eles ficaram sem capital, sem liquidez no meio de toda essa queda que está acontecendo no mercado, e por conta dessa queda toda, eles tiveram que levantar a mão e falar, olha, gente, preciso de um cara maior que vai trazer dinheiro, vai estar disposto a comprar essa empresa e reestruturar ela.
A Binance foi o player no mercado que se interessou por isso e que decidiu fazer essa compra dos ativos, né? Ou seja, da base de usuários da Voyager e assumir aquela dívida enorme que a Voyager tinha. Só que, como eu disse para vocês, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está começando a tentar barrar isso, né? Segundo eles, isso daqui poderia sair do que a legislação permitiria ali. E como consequência disso, né, com o governo dos Estados Unidos barrando que essa compra ela se realize, né, que tudo isso funcione de acordo com o planejamento da Binance, a Binance começou a liquidar, ou melhor, a Voyager, né, começou a liquidar ativos no mercado por conta de algumas operações que elas já estavam arranjadas ali, né, ou seja, já estavam posicionadas e foram liquidadas como aconteceria em outras empresas de empréstimos, tanto por conta da própria situação financeira ruim da Voyager, né? Então, ela já liberou ali no mercado coisa de 80 milhões em criptos, né, que foram liquidadas para serem trocadas por USDC ou então por outros tipos de ativos. Isso vem preocupando muito o pessoal, tá? E outra coisa interessante é que no meio dessa crise toda, a gente está tendo uma especulação muito grande do token da Voyager, né, que é o VGX, e ele despencou também no mercado conforme essas notícias foram sendo divulgadas. Aqui vocês estão vendo o preço do VGX em dólares, né? Deixa eu tirar aqui a propaganda, pronto. Vocês estão vendo que principalmente a partir de ontem ali, o VGX ele deu uma queda bem acentuada ali por conta dessas notícias envolvendo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a preocupação com a Binance, tá? Isso é preocupante para a Binance em específico? Nesse momento não, tá? É mais preocupante mesmo para os investidores de VGX e também é preocupante para os ex-clientes da Voyager que estejam eventualmente com o seu capital travado lá, né, que não tenham conseguido acessar ele e tudo mais. Mas é preocupante, de uma maneira geral, para o mercado como um todo, no sentido da gente continuar com aquela falta de segurança jurídica, né? Então, a gente está tendo uma regulação avançando, dessa vez, num sentido um pouco mais agressivo, de impedir que algumas coisas aconteçam no mercado. E isso deixa o mercado, de maneira geral, meio que às cegas, né? A gente não sabe até onde que essa regulação vai avançar ou não. Então, é uma bandeira vermelha, né, digamos assim, uma sirene para a gente conseguir ficar atento, porque depois que essa maré mais forte passar, ela tende a limpar os caras que não estejam muito bem com a regulação, né, e só deixar sobrevivendo os caras que estejam de acordo com as regulações, principalmente lá dos Estados Unidos, ou no mínimo de alguma outra jurisdição relevante, né? Então, no mínimo que esteja de acordo com uma jurisdição da Europa ou de grandes países da Ásia, né, Singapura e tudo mais, porque pelo menos lá nos Estados Unidos a regulação está avançando bastante. Ô, Bills, tem algum comentário aí para fazer sobre essa questão do Departamento de Justiça americano barrando a compra da Voyager e tudo mais? Tenho bastante, cara. Ele vem mostrando um movimento, esse problema da Binance, esse problema da KuCoin que o Carlos está falando, ele vem mostrando um movimento que a SEC vem fazendo ao longo dos últimos meses em termos de aperto regulatório em torno do mercado de cripto. Quando saiu a quebra da FTX, primeiro a Terra Luna com ST, depois a FTX com a Alameda, BlockFi, Gemini, todos esses problemas que a gente vem tendo em cascata de players, de intermediários no mercado de cripto, a gente já olhou para isso falando, puta, agora ferrou, agora a SEC vai vir para cima do mercado de cripto, agora 2023 vai ser um ano em que o ambiente regulatório do mercado de cripto vai mudar bastante. E é isso que a gente vem vendo ao longo de 2023, tá? Pelo menos do final do ano, de dezembro de 2022 até o momento que a gente está agora. Uma SEC muito mais atuante para vou dizer assim, apertar a regulação, para criar uma regulação, para desenvolver algo em torno do mercado de cripto. Porque hoje o grande problema do mercado de cripto é que, por não ser um mercado regulado, você não tem um framework, né? Você não tem basicamente a regra do jogo de como uma empresa que opera no ambiente cripto, ela deve atuar. Então, basicamente, a gente não tem a regra do jogo de uma exchange, de um custodiante cripto. Isso é foda, porque faz com que essas exchanges, esses players, eles façam as coisas do jeito que eles quiserem. Por exemplo, a FTX, ela operava ali meio que de uma forma meio obscura por debaixo dos panos e aconteceu o que aconteceu. Então, você não tem uma infraestrutura tão robusta quanto você tem no mercado tradicional. E é isso que, pelo menos, eu espero, a minha tese para 2023 em termos de regulação, é que a SEC ela vá atingir, ela vá atacar um intermediário, ela vá para cima dos custodiantes, ela vá para cima das exchanges. Eu não acho que a SEC ela vai tentar
regular um token. Ela vai chegar lá e falar, Uniswap, você tem que fazer isso. Ether, você tem que fazer isso. Bitcoin, você tem que fazer isso. Porque são infraestruturas completamente descentralizadas e ela não tem poder de ação ali em cima disso, né? E o Gary Gensler, que ele é o chairman ali da SEC, ele é um cara que era professor de matérias de blockchain e ele entende isso. Então, aonde que a SEC ela consegue atuar? Ela consegue ir para cima do intermediário, ela consegue ir para cima de uma Binance US, Binance Estados Unidos e falar, ó, aqui você não opera mais se você não seguir as regras do jogo. Ela não consegue ditar a regra do jogo para Ethereum. Ela consegue para as empresas que estão debaixo do guarda-chuva dela. É por isso que eu acredito que em 2023 a gente vai ter um aperto regulatório muito forte nessa questão da SEC indo para cima dos intermediários, de ter um avanço regulatório em cima das exchanges, dos custodiantes. E isso para corretoras que preferem não seguir a regulação, que preferem meio que atuar nesse ambiente meio opaco aí por dentro, por entre linhas e ter uma regulação mista, metade na Ásia, metade nas Ilhas Caimã, metade nos Estados Unidos. Eu acho que para esses caras o trabalho vai ser um pouquinho mais complicado. Eu acho que caras que estão mais próximos da regulação ali, que jogam dentro da regra do jogo, que é o caso do uma Coinbase, do uma Kraken, vai ser mais fácil deles, vou dizer assim, se adaptarem à regulação, mas ao mesmo tempo a SEC vem fazendo muita besteira, né? Esse processo aí da KuCoin, os caras falaram que a KuCoin ela lista securities, eles citaram o Ether como um security, né? Que security basicamente é uma ação, né? Uma ação de uma empresa. Basicamente falar que o Ether é uma ação de uma empresa é um desconhecimento total do que é o mercado de cripto e de qual é o funcionamento dessas moedas. Então é mais observar, eu acho que a gente vai ter muito FUD ainda, muita notícia desencontrada sobre regulação, falando que a SEC está fazendo isso, a SEC está fazendo aquilo. Eu acho que a gente ainda vai ter a SEC fazendo muita besteira e que isso vai balançar bastante o mercado. Eu acho que o mercado vai ficar mais tranquilo e principalmente o institucional vai ficar mais tranquilo para investir em cripto quando a gente tiver esse framework regulatório, quando a gente tiver essa regra do jogo de como uma exchange de cripto tem que se comportar, de como um custodiante cripto tem que se comportar. Tá? Ah, mas isso vai contra o ethos cripto. Vai, eu concordo, mas a gente precisa ter esse ambiente regulatório, a gente precisa ter esse tipo de instituição bem tradicional, bem regulada, para a gente levar a cripto para o mainstream. Ela é a porta de entrada, querendo ou não, é a porta de entrada de muitos que estão aqui na live foi a Binance, foi um ente centralizado. A porta de entrada de muitos que estão aqui não foi a Uniswap, não foi direto ali interagir com o smart contract, criar uma MetaMask. Querendo ou não, para você trazer o cripto para o mainstream, você precisa de uma porta de entrada segura, regulada, de acordo com os moldes tradicionais. A partir daí, a gente traz pessoas para o mercado e aí sim a gente difunde o mercado de forma mais descentralizada. Então é isso que eu espero, mas assim, ainda espero muito FUD, né? Porque eu acho que para 2023 que a gente precisa fazer para o mercado ficar mais tranquilo, para a gente retomar uma alta, retomar um movimento de crescimento do mercado de cripto, é você melhorar um pouquinho esse cenário macroeconômico daqui para frente, ter menos incerteza dos caminhos do Fed, e segundo, a gente ter uma discussão mais robusta em termos de regulação de intermediários de cripto. Se esses dois acontecerem, enquanto esses dois não acontecerem, eu acredito que a gente vai ficar nesse limbo de sobe e desce, volatilidade e pessimismo. E aí, pessoal, vou relembrar para vocês que a gente está com o nosso guia de sobrevivência às quedas no mercado aí na descrição, né? Então, para todo mundo que quer entender o que fazer nesses momentos, e é totalmente gratuito, tá? A gente deixou aqui as nossas 4 regras para o que fazer para sobreviver às quedas no mercado, né? A gente fala sobre como ter uma tese de investimento sólida, sobre não tomar decisões na emoção, como que funciona a nossa estratégia de puts, nossa estratégia usando stablecoins, tá? Esse guia é totalmente gratuito e tá aí na descrição para vocês, viu? E aí, ô Bills, aproveitando até que você puxou aí e falou um pouco sobre essa questão da Huobi, né, e do processo envolvendo Ethereum, eu já vou puxar aqui a próxima notícia. Você quer puxar alguma dúvida aí do chat, antes de falar dela aqui? Vamos ver se tem alguma dúvida boa aqui no chat. Vale fazer mais uns aportes? Opa, vou puxar aqui a do Carlos. Vale fazer mais alguns aportes no fundo, devagarinho? E aqui perguntou também o Robson, uma boa hora para ficar em dólar. O Igor falou, comprem e saquem para autocustódio o mais rápido possível. Então, pessoal, como a gente falou, não é hora de você ficar, vou dizer assim, muito animado, muito afobado, caiu, buy the dip, vou comprar tudo de cripto porque agora é só alta infinita. E também não é o momento de ficar 100% vendido, falando, não, Bitcoin vai bater 12 mil dólares, Ether vai bater 800 dólares, e como vai cair tudo, eu vou ficar todo dolarizado, ou eu vou começar a shortar o mercado de cripto. Calma, não é hora nem disso, nem do outro. É hora de você ficar conservador,
pé no chão, saber que a gente está no bear market ainda, saber que a gente está numa tendência de baixa, beleza? Quando a gente olha no longo prazo, quando a gente dá um zoom out no gráfico, a gente vê que a gente ainda continua numa tendência de baixa, a gente vê que o ambiente macro para o mercado de cripto é muito ruim, o ambiente macro para ativos de risco é muito desafiador. Então é uma hora de você fazer o DCA, fazer a acumulação, tá? Comprar ativos bons aos poucos com bastante consciência e fazendo aportes aos pouquinhos, beleza? Tem um gráfico que eu gosto muito, que ele mostra o retorno de investidores que investiram em recessões, investiram em anos em que o mercado teve uma queda muito grande. Vamos lembrar que o mercado de cripto, vou falar o mercado de cripto, vou falar o Bitcoin, tá? O Bitcoin em dólar teve uma queda de 64% do ano passado. Quando você pega investidores que investiram depois que o mercado teve uma queda tão grande, em média ele teve um retorno de 1 a 2 anos na Bolsa Americana de 50%, no mercado de cripto mais ainda. Então é um bom momento para começar os aportes para quem está 100% de fora, acumular em bons ativos, mas não é um momento para dar um all-in, ficar 100% comprado, comprar um monte de altcoin, ficar comprando um monte de shitcoin, achando que no próximo ciclo de alta a moeda vai bater $1, esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de investimento só dá certo em movimentos altamente especulativos, em bull runs, e não é no momento que a gente está. Então é o momento de ficar com uma carteira mais conservadora e protegido, principalmente se você tem familiaridade com fazer uma put, entendeu? Pelo menos é assim que a gente está mais posicionado, né? A gente está posicionado de forma conservadora, concentrando a carteira em bons ativos e comprando aos poucos, beleza? Eu acho que é uma ótima hora para fazer o DCA, quem gosta de fazer DCA, e aportando para quem está 100% de fora do mercado. O Lavacar Miquilas perguntou da pergunta, ele está aportando em MB, eu não sei o que é MB, MB é o mercado Bitcoin? Corretora mercado Eu Bitcoin? acho que é isso, acho que é isso. Se for a corretora mercado Bitcoin, a gente está fazendo uma diligência dela agora, tá? A gente está fazendo um estudo sobre o mercado Bitcoin para ter uma opinião sobre, é uma das, ou a maior corretora aqui, brasileira aqui de cripto, tá? É bem conhecida no mercado, só que a gente não tem uma diligência técnica. Então a gente listou todos os documentos que a gente precisa para estudar o mercado Bitcoin, assim como a gente faz com todas as corretoras e ter uma opinião sobre eles. A gente está nesse processo, a gente deve ter uma resposta em breve, tá? Então, por enquanto eu não consigo te dar certeza aqui e falar, nossa, eu confio no MB ou coisas do tipo, tá? Mas como a gente sempre fala, tá? E como o Igor tá falando, cara, sempre tente deixar uma parte de um capital numa corretora segura, num custodiante seguro, tá? Hoje a gente considera que dos players centralizados do mercado, os principais é a Coinbase e a Kraken. A Coinbase, inclusive, agora está aceitando Pix para cidadãos brasileiros. Então, para quem investia na Binance aí falando que era a única que aceitava Pix, agora a Coinbase também aceita Pix, tá? São as duas que estão no topo de todas as listas da nossa dirigência também, é a 1 e 2 ali no topo da nossa lista. Então, cara, não tem motivo para você estar em outra corretora que não seja essas corretoras seguras. E se você tem familiaridade com isso, tá? Se você tem tempo para estudar também, faça a custódia própria, saque de uma corretora e faça a autocustódia, se você tem familiaridade. Se você não tem, já vi muita gente perder dinheiro tentando fazer autocustódia, tá? Às vezes é mais perigoso do que fazer custódia centralizada se você não tem familiaridade para interagir com uma Trezor ou saber fazer uma transferência on-chain ali, tá? Se tiverem qualquer dúvida, para quem é pró, tem o nosso suporte, tem todas as trilhas e os cursos de custódia que tem lá, e vocês podem também pesquisar, a gente tem um monte de vídeo aberto aqui no YouTube em que a gente explica várias coisas sobre custódia própria. Exato, né? Mas vamos então para essa notícia envolvendo Ethereum, né? Por que o pessoal ficou tão preocupado assim com ela? E aí já até respondendo aqui a dúvida do Fabian, né? Que ele mandou aqui no chat pra gente. Pessoal, basicamente o que aconteceu é que uma agência regulatória lá de Nova York, tá? Que é uma agência das mais importantes ali para a regulação dos Estados Unidos, alegou que a KuCoin ela estaria fazendo a venda de securities não autorizada, né? A KuCoin, que é uma das maiores corretoras do mercado cripto, né? Um mercado ali de compra e venda de criptomoedas. Só que, segundo esse escritório lá de Nova York, eles deveriam ter autorização para fazer a venda de securities, que é como se fossem, né, ações de empresas, né? E aí, teoricamente, eles estariam sem essa autorização. O que chamou muito a atenção aqui nesse documento, né, que foi inclusive divulgado para o mercado, né, não foi um documento fechado e eu estou mostrando aqui para vocês, é que eles colocaram a própria Ethereum como sendo uma security, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, né? Tá aqui, né? Ethereum. Eles colocaram como que se a própria Ethereum fosse uma security aqui nesse documento e que vender a Ethereum sem ter essa autorização lá dos Estados Unidos seria uma atividade ilegal que a KuCoin estaria realizando. Por que isso aqui é extremamente importante, tá, pessoal? Primeiro, porque se a Ethereum pode ser considerada uma security,
No caso da KuCoin, cara, então várias outras corretoras estão fazendo venda de securities não autorizada também, tá? Então não é só a KuCoin que vai cair nisso, isso provavelmente vai ser usado para poder criar um histórico jurídico, né, para poder embasar decisões futuras lá nos Estados Unidos. E se o resultado desse processo aqui for que a KuCoin ela faz venda de securities não autorizada, cara, várias outras corretoras elas vão estar aí na fila, todas elas, tá, praticamente, por conta dessa venda de securities não autorizada, porque elas não têm esse tipo de regulação lá dos Estados Unidos. Tá? Então a KuCoin vai ser só a primeira delas se esse avanço aqui regulatório ocorrer da maneira como os reguladores estão esperando. Tá? E o segundo ponto, se a Ethereum é considerada uma security, né, se ela pode ser considerada dessa maneira, então várias outras criptos também vão ser consideradas securities, tá? E assim, mostra um pouco desse desconhecimento por parte do regulador e dessa cortina de fumaça que ele está colocando da gente não saber como que vai se dar a regulação no mercado de cripto, tá? Basicamente, existe um teste para poder verificar se um ativo ele é ou não uma security, e esse teste ele passa por esse ativo ele ter a sua valorização dependente do esforço de uma terceira parte centralizada, né? Então, as ações de uma empresa elas têm a sua valorização dependente dos esforços dos executivos daquela empresa, por exemplo. No caso de criptomoedas, isso pode ser o caso de algumas delas, mas pode não ser o caso de outras, né? No caso da Ethereum, a gente não acredita que ela seja uma security, porque ela tem uma demanda que vai afetar a sua valorização ou a sua desvalorização, que é dependente de um mercado descentralizado, não é simplesmente do esforço de uma terceira parte centralizada. O Ethereum, na nossa visão, ele está muito mais próximo do ouro ou então do petróleo, né, assim como o Bitcoin, que são commodities financeiras negociadas dentro de uma oferta e uma demanda para a utilização dele. E no caso do Ethereum, é para utilização do pagamento de taxas lá na rede do Ethereum do que de uma ação de uma empresa, né, de um derivativo da ação de uma empresa ou qualquer coisa nesse sentido. Vamos acompanhar aqui para ver como que isso vai ser feito e quais podem ser as consequências para o próprio Ethereum, tá? Eu não acho que uma regulação final ela vai tratar o Ethereum como se fosse uma ação de empresa, tá? Simplesmente porque isso seria incoerente e seria inclusive infrutífero da parte do regulador. Porque a Ethereum não tem como ser controlada da mesma maneira que você controlaria as ações de uma empresa, da mesma maneira que o Bitcoin também não tem como ser controlado dessa forma, por serem redes descentralizadas. E se os Estados Unidos eles já avançassem num sentido proibitivo com relação a essas criptos, eles teriam muito capital financeiro e muito capital intelectual a perder, né? Porque outros países, principalmente a Europa, com o Reino Unido, por exemplo, e países lá na Ásia, poderiam se aproveitar muito dessa fuga de capital financeiro e intelectual que aconteceria nos Estados Unidos. Na verdade, o que eu acho é que está tentando ser estabelecido uma norma jurídica que vai guiar quais vão ser os próximos processos e o resultado desses próximos processos em que a Ethereum ela não seja considerada uma security tal qual a ação de uma empresa, mas que, ao mesmo tempo, ela não permaneça sem nenhum tipo de regulação, né? Porque se a Ethereum ela permanece sem nenhum tipo de regulação, outras redes de primeira camada do mercado cripto também podem permanecer sem nenhum tipo de regulação e muitas delas, essas sim, podem ser consideradas securities, né? Mas assim, no geral, isso daqui é mais um daqueles golpes que as pessoas não esperavam que fosse acontecer no mercado e que, mesmo que a KuCoin ou outras corretoras estivessem até então de acordo com todas as regulações dos Estados Unidos, essa insegurança jurídica, essa falta de previsibilidade do regulador fez com que esse tipo de coisa inesperada acontecesse, né? Ô Bruce, Sim. tem alguma coisa para comentar com relação a isso? Tenho sim, cara. Muito bom resumo. Vamos pensar em termos práticos sobre se o SEC virar agora e falar Ethereum a security. O que isso impacta para nossa vida? O que isso impacta para o Ether? Nada. Basicamente, ela não pode chegar lá e regular a empresa Ethereum, ou regular a Ethereum Foundation. Ethereum Foundation nem é uma empresa baseada nos Estados Unidos, então esses caras eles não têm poder regulatório de atuar em cima do ativo, de ir no grau do ativo nenhum, entendeu? Eles não conseguem ir lá e basicamente falar para a Ethereum Foundation, que ela nem controla de fato o código da Ethereum, ir lá e falar, olha, esse cara, você precisa fazer as coisas de acordo com o que eu mando. Ele não tem capacidade de fazer nada disso com cripto. Então, por isso que eu imagino que ele vai atuar em cima do intermediário. Ele chegue para os intermediários e fale, olha,
corretoras de cripto, eu entendo que muitos dos tokens que vocês listam aqui são securities, tá? São ativos que são valores imobiliários muito próximos do que a gente tem hoje no mercado de ação, beleza? Não importa se vocês concordam ou não concordam, mas agora eu quero que vocês se adequem em termos de exchange, em termos de corretora, igual é uma corretora de securities, igual é uma corretora de valores imobiliários. Então, agora, uma corretora de cripto é a mesma coisa que uma corretora de ações. Uma corretora de cripto é uma mesma coisa que uma XP, que uma Genial, que um BTG, entendeu? Que é aqui nos Estados Unidos, que pode ser o comparativo de umas corretoras de lá. Então, basicamente, eles falaram, olha, se você lista cripto, você é uma corretora de securities, uma corretora de valores imobiliários, se adeque à regulação que a gente faz para corretoras do mercado tradicional, e aí você pode listar os seus securities em paz. A gente vai ver o seu produto, se você está listando alguma coisa que está de desacordo com a regulação que você tem, a gente vai pedir para você deslistar. Se as corretoras aceitarem se aderir a essa regulação, não vai impactar de nada. Se elas falarem, não vou aderir a essa regulação, aí o mercado vai falar, olha, sei lá, Binance US você não pode mais operar nos Estados Unidos. KuCoin, você não pode mais operar nos Estados Unidos. Huobi, você não pode mais operar nos Estados Unidos. Entendeu? É isso que eles vão fazer. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer simplesmente que essas corretoras elas migrem e que o polo de tecnologia de cripto migre para outro lugar. Que uma Ásia da vida, que uma Hong Kong da vida, que uma Singapura da vida, que uma Suíça da vida vira e fala, olha, eu vou aceitar vocês agora, eu vou fazer uma regulação muito mais amigável, vem cá e migra suas operações para cá. E basicamente o cidadão americano ele vai conseguir operar nessas corretoras de uma forma meio por debaixo dos panos. Isso é péssimo para cripto. Péssimo, porque a gente tem um mercado endereçável gigantesco nos Estados Unidos e muitas pessoas elas não vão operar cripto, principalmente cidadãos americanos, não vão operar cripto se você não tiver um ambiente regulatório ok, um ambiente regulatório que preste. Vamos lembrar que 80% da atividade da Binance vem do domínio Binance US. 80%. Você acha que a Binance é forte por causa da Ásia? Beleza. Mas, cara, o mercado americano ele é muito forte, ele precisa ter um arcabouço regulatório para aceitar esse tipo de exchange, para aceitar esse tipo de empresa lá dentro, entendeu? Então eu não imagino que eles vão simplesmente afastar todas as corretoras de cripto e permitir que um outro país vire um hub de cripto e abarque todas essas empresas. Esses caras vão estar deixando muito dinheiro na mesa, não é uma decisão muito inteligente. Mas a gente está falando de SEC, né? A gente está falando de regulador, está falando de governo. Não dá para esperar muita inteligência vindo desses caras. E aí o que eu espero que vai acontecer? Que vai acontecer isso, né? Que eles façam com que corretoras, com que exchanges fiquem muito mais próximos em termos de regulação do que são as corretoras do mercado tradicionais e elas possam listar essas securities do jeito que elas quiserem. Não acho que esses caras vão caçar uma briga com as criptomoedas em específico, eu nem vejo isso como sendo possível, né? Mas é meu palpite, a minha tese de regulação aí para 2023, o que eu acredito que pode acontecer com base no que eu tenho estudado. Mas no final do dia, de impacto real no mercado de cripto, não acho que, em termos de impacto real no ativo, a gente vai ter um impacto real muito grande. Mas vai ser péssimo para o mercado de cripto se os Estados Unidos não abraçar o mercado, não expandir esse mercado de uma forma muito inteligente, né? E aí o Flávio aqui, né, ele comentou que ninguém esperava que isso poderia acontecer, e ele inclusive citou né, ele perguntando, né, porque eu falei isso, né, que ninguém esperava, inclusive citou aqui que um presidente da SEC disse que, olha, somente o Bitcoin pode ser chamado de security. O Flávio, a questão é que a gente já teve falas de vários integrantes da SEC nos dois sentidos, tá? Tanto que só o Bitcoin pode ser considerado commodity e o restante das criptos seria security, quanto que todos são commodities. E a SEC é a instituição que regula securities. Então é muito fácil ela falar isso, né, que as coisas são securities. Mas a CFTC, né, que é a instituição que regula as commodities, fala o contrário. O pessoal da instituição que regula commodities vive falando que as criptos elas são consideradas commodities, entendeu? Uhum. Então não é a SEC que ela tem essa função de definir se uma coisa é security ou não. Da mesma maneira que não é a instituição que regula commodities que tem a função de decidir o que é commodities ou não. Isso depende de uma resolução do Congresso americano ou da Suprema Corte americana. O Howey Test, que é o teste utilizado historicamente pela Suprema Corte americana para definir o que é e o que não é security, ele não se aplica para nem Bitcoin nem Ethereum, tá? Só com uma interpretação muito deturpada de como que funciona Ethereum, tá? Ele se aplicaria, na verdade, para só algumas criptos, principalmente aquelas que geram receitas e pagam dividendos, cripto tá? de rede é foda chamar de security, né? Cripto de rede, eu digo plataforma de contato inteligente, tokens de utilidade. Não faz muito sentido você considerar como security.
security. Agora, tokens de aplicação, por exemplo, um token de uma Uniswap da vida, um token de uma GMX da vida, aí faz sentido você considerar esses caras securities. Eu, pelo menos, considero que eles são securities. Exato, também. A grande questão aqui, ô Flávio, é que assim, commodities hoje, elas não têm a possibilidade de uma regulação tal qual o mercado cripto exige em alguns casos, tá? Para poder proteger os investidores, né? Pelo menos é o que eles dizem para que a regulação deveria servir, né? Só que, ao mesmo tempo, eles não são securities, que é onde já existe o arcabouço para regulação. Então fica todo mundo brigando ali, falando, poxa, vou considerar security, porque se eu não considerar security, não vou conseguir regular nada. Né? E da mesma maneira que você não consegue hoje considerar security e bater o martelo se você não tiver uma resolução da Suprema Corte ou do Congresso americano. Por isso que acontece esse negócio. Aqui o Matheus, não dá para esperar a inteligência do pessoal da SEC, que é arrogância. Ô Matheus, a grande questão é que a SEC ela não tem hoje o incentivo de interesses correto para poder avaliar essas coisas com inteligência, tá? Qual que é o incentivo da SEC hoje? Poxa, aparecem várias pressões políticas para eles, poxa, tá acontecendo várias coisas no mercado cripto, vocês precisam dar um jeito de regular isso. Só que isso não é a mesma coisa que deixa eu definir de maneira correta o que é security ou não. O incentivo deles é para atender essas pressões políticas, entendeu? Então, independente de se eles considerarem ou não o que são securities, de fato securities. Tanto que eles conseguem agora agir e querer, poxa, vou proibir que aconteça staking na Kraken, né? Que é uma das atividades mais basilares ali de uma corretora extremamente regulada. Em contrapartida, eles não conseguiram antever coisas como a quebra da FTX, por exemplo, né? Como a quebra da Terra Luna, que demandavam muito mais regulação, justamente por essa questão de alinhamento de incentivos, né? Então, se você não está alinhado para definir bem o que é uma security ou não, se o seu incentivo é só expandir o poder do governo com relação àquilo e passar uma impressão política de que você está fazendo alguma coisa, então acaba que você não vai agir com inteligência para definir ou não o que é uma security, né? E a gente acaba vendo isso. Cara, a gente teve uma das maiores fraudes financeiras da história debaixo do guarda-chuva da SEC, né? Então, realmente, a ordem de prioridade e a forma como eles estão atuando no mercado de cripto, desde que o mercado de cripto nasceu, não vem atuando de uma forma nem um pouco inteligente, tá? Classificando que uma Coinbase, uma Kraken, ela não pode listar, ela não pode oferecer serviços de staking de Ether, por exemplo, porque esse serviço é um security, várias outras atitudes, os caras indo para cima de um banco russo de $1 milhão, enquanto a gente tem outros casos de scam muito mais claros debaixo do guarda-chuva dela. Então, as atitudes da SEC e do governo americano em termos de regulação de cripto, desde que eu me conheço por gente nesse mercado, desde que eu entrei nesse mercado lá em 2018, vem sendo bem contraditórias. Então, não dá para achar que a SEC, que o governo americano, está atuando da forma mais inteligente no mercado de cripto. Só olhar o histórico, cara. Só olhar o histórico. Realmente espero que mude de postura aí daqui para frente e que a gente tenha uma regulação que ela seja permissiva para o mercado de cripto e, ao mesmo tempo, vou dizer assim, não vou dizer acolhedora, mas que ao mesmo tempo que ela proteja o investidor, ao mesmo tempo que ela seja protetiva, ela seja também permissiva, no sentido de que eu protejo o investidor do mercado de cripto para ele não perder dinheiro com scams, mas ao mesmo tempo eu fomento e faço o mercado crescer. Eu ajudo o mercado a crescer de forma segura, ao invés de eu assumir que já que tem uma FTX, já que tem uma fruta podre dentro da cesta, toda a cesta não presta e o mercado de cripto como um todo não presta. Então, realmente é o que eu espero que aconteça em termos de regulação, mas a gente não sabe, né? O histórico não vem sendo muito positivo. E o Flávio aqui perguntou, olha, então não tem perigo do Ethereum entrar num processo parecido com esse que está acontecendo na XRP? Eu acho que sim, tá? É questão de tempo até esse tipo de coisa ir parar no Congresso e na Suprema Corte, porém não sei se vai ser só com Ethereum dessa vez, tá? Eu acho que ou o pessoal vai fazer isso com Ethereum, e aí o que for decidido para Ethereum vai valer para o restante do mercado, ou eles já vão direto para tentar ver a resolução que vai valer para o mercado inteiro, tá? Porque dessa vez não é mais algumas plataformas isoladas, igual foi no caso da XRP, né? Naquela época dos ICOs ali de 2017, 2018, mais ou menos, que várias criptos estavam sendo lançadas, já a XRP se destacou muito, tendo uma captura de capital por investimentos muito maior que boa parte das outras, né? XRP e EOS, principalmente. Dessa vez não é assim, dessa vez o mercado já está muito maior, já tem muito mais gente investindo em cripto, já tem uma infraestrutura muito maior, e é exatamente por isso que, né, agora
eles estão lidando com gente grande, né, digamos assim, vai ser uma resolução que vai afetar de uma maneira muito maior do que era no caso da XRP. Então, se eles forem pegar só o Ethereum, pode ter certeza que não é sobre Ethereum a discussão, é sobre o mercado em cripto inteiro, né, para criar uma certa jurisdição. Vou pegar aqui agora a notícia que estava faltando para a gente aqui, agora que a live está bem extensa, que é sobre a Huobi, né? Basicamente a gente teve, no meio de todo esse pânico ali afetando Binance por conta do envolvimento de Binance e Voyager, depois a KuCoin, né, com essa questão da KuCoin e da SEC, da Ethereum, que foi outra coisa que chamou a atenção nas corretoras, que foi com relação à Huobi, né, como eu estava dizendo. A Huobi, ela enfrentou no token de governança dela, né, quer dizer, token de governança não, né, token de incentivo para os clientes dela, que é o HTU, uma queda gigantesca ali, né, foi uma queda que durou pouquíssimo tempo, chegou até na faixa dos 90%, tá? De acordo com alguns dos medidores do mercado, né? Porque isso vai variar de corretora para corretora, e depois retomou a um patamar maior do que aquele lá daquelas quedas que tinham acontecido, mas ao mesmo tempo não conseguiu voltar para o patamar de preço que ele estava anteriormente, né? Então, antes dessas quedas, o token da Huobi estava ali na faixa dos $4, ou melhor, ali, né, dos quase $5, e agora ele está assim na faixa ali dos $4. Isso daqui, de acordo com as explicações da própria Huobi, aconteceu por conta de uma falta de liquidez, né? E eles também disseram ali que tem certas pessoas se aproveitando do mercado, tentando atacar a Huobi, e muita gente começou a se perguntar se a corretora Huobi ela está saudável, né? Se ela vai conseguir sustentar, porque, né, da mesma maneira que aconteceu lá no caso da FTX, agora qualquer empresa que ameaça quebrar, ela poderia causar uma certa cascata de quebra de outras empresas, né? Principalmente em corretoras, empresas de empréstimos e outras que têm relações muito grandes entre si. É bem curioso, Opa, fala porque aí. o dono da Huobi sacou $60 milhões nas últimas 24 horas. $60 milhões em stablecoins de dentro da Huobi, né? Então, Exato. alguma coisa o dono da empresa sabe que a gente não sabe, né? O que ele trouxe ali de explicação, né, que é o Justin Sun, com relação a esses saques que ele fez da Huobi, é que ele estaria criando um fundo de liquidez para a Huobi, e esse fundo de liquidez ajudaria a evitar esse tipo de queda, igual essa queda aí que a gente acabou de ver, né? Só que assim, o Justin Sun ele tem um histórico péssimo, tá? Ele não é só o dono da Huobi, ele é também o principal cabeça por trás da Tron, né, da rede Tron, com a criptomoeda deles. No caso da FTX, ele, cara, ajudou a depredar o patrimônio de vários clientes da FTX. Quando ele falou, né, outorgou assim, que falou, pô, você é um salvador do pessoal da FTX. Eu fiz um acordo com a FTX e todo mundo vai poder tirar o dinheiro de lá usando a rede da Tron. Mas lá dentro da FTX, a Tron estava sendo negociada a um preço muito mais caro do que aqui fora. Então ele se colocou como um salvador naquela situação, mas na verdade ele estava ativamente se aproveitando do capital das pessoas que estavam deixando dinheiro, que perderam dinheiro na FTX, e pegando, cara, tipo, 80% do valor do capital para ele. Né? Então ele é um cara com histórico péssimo no mercado. Né, as próprias relações ali escusas entre Huobi e Tron são uma bandeira vermelha muito grande, tá? Então é uma corretora que a gente não recomenda de forma alguma, tá, pessoal? E por mais que eles tenham dito que está tudo certo, existem sim perigos com relação a ela, porque tudo isso está acontecendo por debaixo dos panos, não existe uma regulação clara para a Huobi, não existe uma transparência boa por parte da Huobi, tá? Então fica aí o alerta, e é uma dessas empresas que elas agora ficam etiquetadas, digamos assim, com essa questão de risco mais alto, né? Então, a gente vê tanto o Huobi, quanto o Digital Currency Group, quanto o Silvergate, quanto o Voyager, né? Talvez até a própria Binance, nesse conjunto de empresas que a gente não confia e não colocaria capital ali de maneira alguma, tá? Bills, tem mais alguma coisa aí para falar, ou você acha que a gente já pode encerrar a live por aqui? Cara, não tenho não. Tá saindo umas notícias do SVB aqui do Silicon Valley Bank, que parece que ele vai entrar em venda, tá? Ele vai se liquidar, basicamente. O banco vai quebrar mesmo, mas não é quebra a nível vender todos os ativos a preço de banana. Basicamente, ele vai entrar no processo de venda aqui, parece, tá? Aqui, ó.
Silicon Valley Bank em conversas para tentar sell itself, se vender, não sei muito bem como seria esse processo, depois de tentativas falidas de levantar capital. Então, basicamente, esses caras têm um rombo de balanço, não vão conseguir levantar capital, e eles vão tentar se vender aqui para meio que amenizar o estrago. Eu estou estudando bastante sobre esse Silicon Valley Bank, tentando entender os impactos dele no mercado. A gente falou sobre no começo da live, quem perdeu o começo da live pode voltar. Eu estou mandando aqui no chat também o meu Twitter, que eu vou fazer uma thread daqui a pouco sobre isso aí, para quem quiser acompanhar o que está rolando no mercado. Mas acho que demais é só, pessoal. Fiquem tranquilos aí, como eu falei, é um momento de conservadorismo, tá? É um momento de que o mercado ele está olhando para frente com bastante volatilidade, bastante pessimismo. Não é um momento de ficar tomando risco desnecessário, é um momento de estar protegido, mas ao mesmo tempo, vou chutar o mercado, vou ficar 100% vendido. Se você tiver errado e o mercado subir, você perdeu a alta. Então é aquele momento de concentrar, de acumular bons ativos a um patamar de preço muito bom que a gente está nesse momento, tá? Sem muita ganância, sem muito desespero e se manter protegido, beleza, pessoal? A gente vai trazendo as notícias aqui para vocês. O cenário, ele não é dos melhores, obviamente, mas a gente tem que pensar no longo prazo, a gente tem que pensar que a gente já caiu 70% no mercado já, e a gente tem muitas coisas boas pela frente. Então vamos acompanhando e bora para cima. É isso, pessoal. Lembrando novamente, né? A gente tem a estratégia completa, tanto o curso de como realizar a estratégia de proteção, quanto ela é mostrada ali com todos os valores em todos os momentos de entrada e de saída, com puts, lá na carteira perfeita dos assinantes da Mercúrios Pro e em todos os acessos exclusivos que os assinantes têm, tá? Então, quem tiver interesse em fazer parte da Mercúrios Pro para conseguir proteger o seu capital nesse momento de queda do mercado, não esqueça de entrar no link aí na descrição, que a lista de espera da Mercúrios Pro já está aberta, tá? Em breve deve chegar o nosso próximo lançamento e todo mundo que só entrar nesse link aí embaixo, colocar o seu e-mail, vai ter ordem de prioridade na fila que a gente for abrir para a entrada lá na Mercúrios Pro, tá? Então é muito importante já colocar o seu e-mail lá, porque a gente sempre abre as vagas limitadas que a gente vai ter disponíveis para quem está cadastrado na lista de espera primeiro, tá? E essas vagas elas são limitadas porque lá a gente também faz um atendimento personalizado em dúvidas sobre custódia, né, sobre investimento em cripto. Então é muito importante para manter a qualidade lá do atendimento, a gente não coloque todo mundo que está interessado na Mercúrios Pro, né, que seria o que a gente gostaria, mas para manter esse atendimento mais personalizado, a gente precisa criar essa lista de espera, tá? Então entrem aí no link da descrição para vocês conseguirem garantir a entrada de vocês assim que a gente abrir a Mercúrios Pro novamente, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui dessas lives extras, agora que está acontecendo muita coisa no mercado, a gente vai voltar cada vez mais a fazer essas lives e conteúdos extras aqui para vocês, e deixem o like para ajudar essa live a atingir mais pessoas, viu, pessoal? Muito obrigado aí pela presença de vocês e até mais. Falou, pessoal.